Olá, precioso intercessor, guerreiro do Senhor, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Nós estamos na nossa série Momento Amai, em especial no Guia de Estudos, volume 2, trabalhando o nosso bloco de batalha em áreas específicas. E hoje nós vamos falar sobre batalhar pela vida dos nossos líderes, dos nossos pastores. Eu quero ler com você Hebreus capítulo 13, no versículo 7, o que o autor desta carta comenta conosco. Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observe bem o resultado que tiveram. Imitem a sua fé. É interessante nesse texto que o autor fala conosco especialmente sobre líderes espirituais, sobre lembrarmos desses líderes que nos falaram a palavra de Deus. E uma forma de nós lembrarmos os nossos líderes é intercedendo por eles. Então nós vamos hoje, nesse encontro, comentar sobre esse tema e entender um pouco mais, nos aprofundar sobre a importância de orarmos pelos nossos líderes. É o encontro de número 29, para você que está nos acompanhando aí todas as semanas. A Bíblia nos manda orar pelos nossos líderes espirituais. Cabe aos pastores zelar pelas nossas vidas e ministrar-nos a palavra de Deus. Agora, as responsabilidades que emanam desta função são inúmeras, são desafiadoras. Em contrapartida, os membros muitas vezes exigem do pastor o cumprimento de obrigações, sem colocarem-se na posição que Deus lhes ordena. E qual é a posição que Deus nos ordena em relação aos nossos líderes? É a posição de intercessores, a posição de apoiadores espirituais dos nossos líderes. John Maxwell, um escritor cristão norte-americano, um homem de Deus que foi pastor titular muitos anos de igreja local, ele comenta algo interessante sobre a realidade, a necessidade que nós como membros temos de apoiar os nossos líderes. Ele fala assim: o pastor é aquele a quem damos pouco, mas de quem esperamos sermões perfeitos e interessantes. Queremos que ele seja bem organizado e eficiente no gabinete pastoral e exigimos que seja o marido perfeito e o pai ideal em casa. É um fardo pesado demais para qualquer um carregar. Às vezes as exigências da função já são desafiadoras, quanto mais as expectativas de outros e da membresia em relação aos seus líderes, aos seus pastores. Quando nós oramos, nós somos como a Arão e Ur. Não sei se você lembra dessa passagem que está em Êxodo capítulo 17, lá do versículo 8 a 13, quando há uma guerra sendo travada contra Amaleque. Amaleque vem uma tribo guerreira do deserto, os amalequitas, e eles vêm contra Israel. Israel está ainda na sua peregrinação, então ali há uma batalha que é travada. Josué está comandando o povo de Deus e Moisés, líder espiritual da nação, ele sobe ao monte e ali daquele monte ele fica intercedendo com as mãos levantadas, orando pelo povo e pelos guerreiros que estão ali na batalha. E Arão e Ur estão próximos a ele. Com o passar do tempo, a história narrada nas Escrituras nos conta que ele fica cansado de tantas horas com as mãos levantadas. Um período muito longo, a batalha, uma batalha ferrenha. E a Bíblia diz que enquanto ele está com as mãos levantadas, o povo de Israel prevalece na batalha. E quando ele abaixa as mãos, Amaleque prevalece. Então Arão e Ur vão dar um apoio para ele. Eles então seguram os braços de Moisés, eles são apoiadores para que Moisés fique com as mãos levantadas, permaneça naquela posição estratégica para vencer aquela batalha. E realmente eles vencem de uma forma maravilhosa e ali é uma vitória total, não é uma vitória parcial. A Bíblia coloca ali que houve uma vitória completa.
E é interessante isso, mas essa vitória, ela tem um processo todo, na guerra lá na frente, né, na batalha que está acontecendo, Josué e os valentes de Israel, mas também há valentes lá em cima na intercessão, há apoiadores do intercessor, apoiadores do líder. Moisés está com as mãos levantadas, mas Arão e Hur estão ao lado dele, segurando as suas mãos. Nós vemos aí que, de certa forma, todos guerrearam, todos lutaram. E isso acontece com a igreja. Deve ser assim também. A igreja não é um time jogando, né, líderes jogando, e todo o povo na arquibancada assistindo. Nós podemos comparar a igreja a essa visão bíblica, né, do líder lá em cima, um líder lutando à frente na peleja, outro líder na intercessão e outros apoiando tanto na intercessão quanto os que estão lá embaixo também guerreando com a espada na mão. E é assim o reino de Deus, não como uma partida de futebol. Nós precisamos todos estar participando de alguma forma. No reino de Deus não tem espaço só para telespectadores, só para assistentes. Todos precisamos participar. Você deve orar pelos seus líderes. Quando você não está lá na batalha lá embaixo, precisando que alguém esteja orando por você lá em cima, você precisa estar na posição de um apoiador dos seus líderes. Você precisa estar intercedendo, você precisa estar segurando os braços de quem está firme diante de Deus. E essa é uma posição linda do intercessor que a Bíblia deixa para nós. Guarde isso no seu coração. Deus vê você dessa forma. É uma posição estratégica e muito importante. Pastores passam por muitos problemas, desde solidão, estresse, sentimentos de inaptidão, diante dos tremendos desafios ministeriais dos nossos dias. São lutas internas da alma e lutas externas também. A falsidade, a falta de compromisso de membros, as divisões, as murmurações, as crises na liderança local, mas sem dúvida as maiores lutas ocorrem contra as forças espirituais da maldade, que operam em todas essas situações até. Por trás disso, muitas vezes, instigando, fomentando, destruindo, quebrando a unidade. E nós precisamos estar vigiando como intercessores para não sermos levados dessa forma, não pecarmos e perdermos então a visão do nosso chamado, que é orar, não murmurar, não reclamar, mas interceder, nos posicionar no lugar estratégico que Deus pede de nós. Sempre que alguém está trabalhando para a edificação do reino de Deus, Satanás tenta impedi-lo, afirmou John Maxwell. Quanto mais alto subirmos na escada da liderança cristã, mais atenção receberemos de Satanás. Isso significa que os pastores e demais líderes da igreja estão sob ataque contínuo, pois dedicam a maior parte do seu tempo à obra divina. John Maxwell colocou muito bem com essa afirmação a realidade espiritual e a importância da intercessão, a importância de juntos batalharmos pela vida, pela família, pelo ministério dos nossos líderes. Nós precisamos apoiá-los, nós precisamos segurar os seus braços através da intercessão. A Bíblia sempre mostra as soluções e a solução que a Bíblia dá, eu já disse para vocês, é a oração. É na oração que o líder encontra renovo, direção, refrigério, bem como poder e sabedoria para vencer os problemas. Os livramentos, as direções de Deus acontecem na intercessão. Enquanto oramos, grandes vitórias se processam no mundo espiritual. E muitas vezes os nossos líderes, naqueles momentos tão difíceis, vão até sentir o poder da intercessão, o poder da oração da igreja. A palavra do Senhor também nos coloca responsabilidade nisso. Nós temos responsabilidade de apoiar nossos líderes através da intercessão contínua e comprometida. A obra de Deus é um trabalho de equipe, como afirmei anteriormente, contando essa narrativa de Êxodo capítulo 17.
Caminhamos juntos com os nossos pastores quando os sustentamos com as nossas orações. Clamando por suas vidas, amando os seus queridos na intercessão e sustentando os seus ministérios na oração. Deus nos chama para abençoar os nossos pastores, os nossos líderes e suas famílias. Eles precisam de cobertura espiritual. A intercessão é o melhor apoio que alguém pode dar a seu líder, disse John Maxwell. Quando você ora, você está trabalhando espiritualmente. Quando você jejua pelos seus líderes, quando você busca diante de Deus, quando você batalha espiritualmente, muitas vezes até conflitos e guerra espiritual pela vida dos seus líderes, você está ocupando a posição estratégica que Deus o colocou. Por isso, orar pelos nossos pastores é realmente uma batalha. Nós precisamos entrar nessa batalha. Como nós acabamos de falar, muitas vezes como guerreiros lá embaixo, junto com Josué, outras vezes ao lado de Moisés lá em cima. Que eu e você possamos estar na posição que Deus espera de nós, cumprindo o seu propósito como intercessores. Eu quero orar com você agora e pedir a Deus que o abençoe, que o ajude a ocupar a posição que Ele espera. Quem sabe você tem estado triste, magoado com sua liderança, deixou alguma coisa entrar no seu coração. Eu quero falar com você também sobre isso. É tempo de perdoar. O inimigo usa muitas vezes situações. Os nossos líderes são falhos. Eles podem nos decepcionar em alguma coisa. Mas, se eles estão naquela posição, é o nosso dever buscar dar apoio para eles. E esse apoio é através da oração, do nosso trabalho, da nossa fidelidade. Precisamos orar para que Deus desperte, para que Deus avive espiritualmente, para que Deus sustente, para que Deus guarde, para que Deus dirija, dê sabedoria. É essa a nossa função. Não é reclamar, não é murmurar. Isso, gente, eu costumo dizer, é jogo do diabo. Quando a gente entra nesse jogo, a gente já está perdendo. Porque nós estamos pecando. E murmuração diante de Deus é muito sério. Ainda mais em relação à nossa liderança. Nós precisamos orar, buscar, batalhar espiritualmente. Aí está a chave da vitória. Não nessa atitude humana e carnal, que o diabo sim, é isso que ele quer, é isso que ele gosta. Porque assim ele destrói muitos ministérios abençoados, deixa muitos pastores sozinhos, muitas vezes ali em luta, muitas vezes se sentindo abandonados, quase desistindo dos seus ministérios, porque a igreja não os apoia espiritualmente. Lembremos, queridos, que a nossa luta não é contra os irmãos. Lembremos disso. Paulo nos exorta sobre isso. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta é contra o diabo. Então levante-se e lute contra quem realmente é o seu inimigo. Atente para isso. Não lute contra os seus irmãos. Não lute contra seus líderes. Não é por aí. Se há erros, Deus tratará os erros. Vamos orar e Deus vai fazer. Ele faz. Mas nós precisamos ocupar a nossa posição como intercessores. É isso que Deus quer de nós. Amém? Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por esses intercessores que estão junto comigo, Senhor. Nessa palavra que o Senhor nos tem dado, Pai. Uma palavra, ó Deus, de despertamento para orarmos pela nossa liderança. Em nome de Jesus, eu abençoo todos, ó Pai, que estão agora comigo nesse momento amai, de amarmos o mundo através da intercessão, amarmos as nossas lideranças, as nossas igrejas. Pai, em nome de Jesus, eu oro que cada intercessor que está, ó Deus, nesse momento, buscando a Tua presença, seja cheio da Tua graça, cheio da Tua sabedoria, cheio do Teu discernimento, Senhor, para orar pelos seus líderes. E se porventura alguém que está magoado,
Quem sabe alguém, meu Deus, que está até, ó Pai, afastado, Senhor. Não está mais na comunhão dos remidos, na igreja, porque está magoado com sua liderança. Em nome de Jesus eu oro para que agora venha o perdão, que cada um possa liberar perdão. E no perdão a vida, no perdão a liberdade. E que em nome de Jesus eles se levantem novamente para participar do corpo de Cristo, para estarem juntos, para batalhar pelas causas do reino de Deus, para lutarmos contra o nosso inimigo comum que é Satanás. Que em nome de Jesus voltem à comunhão da igreja local, abençoe esses intercessores, para que eles se posicionem na sua missão para orarem pelos seus líderes. Como Arão e Hur seguraram os braços de Moisés, que eles também possam apoiar, segurar, ó Deus, os braços dos líderes levantados nas causas do reino de Deus, fazendo a vontade do Senhor nesta igreja. Nós abençoamos, em nome de Jesus, agora juntos, a nossa igreja, os nossos pastores, os nossos líderes. Senhor, que, ó Deus, eles sejam cheios da Tua graça, que, ó Deus, eles possam cumprir o Teu propósito, que os pastores, Senhor, façam a obra que o Senhor tem colocado em suas mãos. Se alguns têm estado desanimados, quem sabe, meu Deus, até desistindo de seus ministérios, nós agora oramos para que haja um despertamento, um avivamento, que os leve, ó Deus, na chama que um dia eles receberam, do chamado inicial, Pai, voltando ao primeiro amor. Senhor, se alguém que está, quem sabe, doente, um pastor, um líder, uma pastora, que está, meu Deus, com problemas de família, com filhos, no casamento, relacionamento, Pai, nós oramos e abençoamos essa família. Nós pedimos cura às famílias pastorais, Senhor. Restaura, Senhor, os nossos líderes, Pai. Restaura os nossos guerreiros, Senhor, para que novamente levantem as mãos como Moisés, ou peguem as espadas como Josué para comandar os exércitos do Senhor. Abençoamos, Pai, os pastores, Pai. Abençoamos os pastores, Pai, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Ó Deus, oramos pelos líderes espirituais nas igrejas locais, para que eles sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios de sabedoria, sejam cheios, Pai, na direção, Pai, da direção para fazer as obras do Senhor nesse tempo, as obras que o Senhor quer que eles realizem junto, meu Deus, ó Pai, com a igreja local, para tocar comunidades, para levantar a nova geração, para alcançar pessoas em missões, meu Deus, para levantar outros líderes para continuarem a obra. Senhor, em nome de Jesus, abençoamos todos os nossos líderes, todos os nossos pastores que fazem a obra do Senhor e que foram chamados, Pai, ó Deus, e seguiram após o Senhor, deixaram suas redes para fazer as obras de Deus, para serem pescadores de homens. Nós os abençoamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Continua orando pelo seu pastor e pelo seu líder. Essa semana, lembra todos os dias de orar pelos teus líderes. Deus te abençoe, em nome de Jesus.